estou entrando num assunto que parece um pouco até exagerado, mas eu costumo dizer: não existem pessoas incrédulas, existem pessoas ausentes, que então se tornam incrédulas. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus e você vai entender como poder então levar a palavra do jeito certo, a ponto de transformar a nossa família por inteiro. Nada negócio de teoria, tem que ser na prática. Palavra de Deus, pessoal, ela gera fé, toda ela, quando você ouve, tanto que vai estar com base na mensagem. Porém, se nós sabemos, ou parte de vocês já sabe, que a fé sem obras é o quê? É morta. Então o que adianta você e eu termos a fé e não a usarmos? É a mesma coisa, curso Fé que ensina isso, que você tem um carro cheio de combustível e nunca ligar. Não adianta ter na garagem se Deus te deu para usar. Então desperta e anda. Da mesma forma é a fé. E eu vou entrar nesse assunto com vocês agora. Romanos capítulo 10, versículo 14. E nós estamos aqui só na expectativa para o final de semana, hein? Enquanto o mundo que não é de Jesus ainda, mas encontraremos e resgataremos muitos, podem infelizmente estar perdidos em algumas questões carnavalescas, nós estaremos na presença do Santo dos Santos, orando por eles também para que todos encontrem a Cristo. Domingo no Dinâmica do Milagre, na segunda-feira no Congresso Águia e ainda assim com a vigília. Oh, coisa boa, né? Quem gosta de buscar Deus, o caminho é certo. Vocês ficaram sabendo lá dos Estados Unidos, eu não lembro qual que é o local de um grande culto sendo feito lá? Já estão mais de 140 horas fazendo. Então, nós estamos, não longe de ser 140 horas direto, né? Mas se a gente juntar todos os cultos da semana e de tudo que a gente faz, não está tão longe não. O avivamento já chegou aqui em nome de Jesus. Quero você participando, hein? Não deixe de buscar, porque vai ser tremendo, hein? E a vigília, então, nem se fala. 22 horas, da segunda para terça. Vamos para lá. Romanos capítulo 10. Livro de Paulo aos Romanos. Essa é uma mensagem muito gostosa de se aprender, pessoal, porque assim, ela é muito, como toda a Bíblia, é muito atual, é muito verdadeira. E a gente tem um foco: vamos ganhar nossa casa, vamos fazer nossa família ser abençoada, vamos fazer nossa casa ser liberta, vamos fazer nossa casa ser salva, porque isso é um grande foco, objetivo nosso, e vamos conquistar, né? Vamos lá ver, pessoal, olha o que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Difícil, né? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, nesse versículo já dá para se entender muitas coisas, o porquê nossa casa não está ainda completamente alcançada e salva. Muitos dos nossos não creem. E normalmente nós começamos a olhar para essas pessoas e dizer que, por exemplo, que a dificuldade está nela. Mas aí a Bíblia diz diferente disso, porque ela não está presa à dificuldade da pessoa crer, e sim na dificuldade de quem prega para essa pessoa. E isso é muito importante, porque, querendo ou não, a obrigação de pregar não é só minha não, pessoal. Ainda que você pode jogar para mim, porque Deus me chamou também para isso. Mas é toda nossa. Afinal, Deus lhe fez ser o pastor ou a pastora da sua própria família. O pastor apacenta e cuida, né, do rebanho. Então, como que invocarão aquele de que não creram? E por que eles não creem? Porque como eles vão crer daquele que eles não ouviram? Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? Alguém pode falar assim: pastor, mas eu falo de Jesus para minha família, eu tenho o costume de levar Jesus. Que bom, falar é maravilhoso, viver é indescritível. Adianta muito. Vocês devem conhecer alguém, eu gosto de fazer com que a gente confronte, que um dia você viu falando muito sobre uma coisa, mas na prática fazendo tudo o contrário. E é decepcionante, não é? Principalmente quando essa pessoa, por exemplo, ela é uma cristã e até frequente. É ruim, né? Todas as vezes, isso aí, pessoal, querendo ou não querendo, que a gente sai da nossa casa, do nosso trabalho, vem direto para a igreja, que já é uma dádiva,
E nós entramos aqui, bem ou mal, gostando ou não gostando, quem está lá fora, quem ainda não está aqui, vai esperar da gente um pouco mais do que de quem está lá fora. É uma questão de consequência. É o tipo, poxa, você vai na igreja, você tem que dar exemplo. E de certa forma essa pessoa não está errada. Porque de certa forma Deus olhou para você e chamou você, convenceu você pelo Espírito dele a estar aqui. Então ele acreditou em você. E está te depositando algo que se chama fé, por ouvir a palavra dele. Para você sair daqui, guardar a fé no bolso e esquecer de tudo? Para você viver isso. Então eu não estou falando de uma pregação falada, eu estou falando de uma pregação praticada. A nossa pregação da prática, ela é muito mais poderosa do que qualquer coisa que a gente fale. Eu posso ter um bom discurso, posso aprender oratória. E a gente que começa a pregar, pessoal, e o tempo vai passando, a gente vai aprendendo um pouco mais, porque a prática faz isso. Mas se a gente não viver, como eles vão crer? Como que a gente vai provar que realmente ter uma vida com Deus é diferente? Então essas coisas mexem conosco. Mas o versículo 15 continua, vou pegar aqui a continuação, tá? E como pregarão se não forem enviados? Aí já tem outro detalhe, né? A questão do id. Tem que ser enviado, tem que querer. Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou boas novas, que é o Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí o versículo 17, acredito que é muito conhecido nosso, né? De sorte que a fé é por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tem dois ouvir aí, não tem? O segundo é o entender, tá? Não adianta a gente ouvir e não entender. E ninguém, ou uma boa parte das pessoas, não vão entender enquanto não verem que o que ela ouviu é verdadeiro. E para a gente provar que é verdadeiro, tem que agir. Isso é importante. Então, na verdade, as pessoas que não estão crendo é porque elas ou estão sendo ausentes do momento que alguém vive o Evangelho, ou a pessoa que deveria viver se ausenta de viver, e aí é óbvio que ela não vai acreditar. Então é onde que eu chego na teoria e explico na forma bem prática que não existem as pessoas incrédulas, existem pessoas ausentes que não estão presentes no momento certo para acreditar. Se o seu filho nunca te vê como um pai exemplo, ele nunca vai acreditar que, então, vir na igreja faz bem. Eu falo pai porque é mais fácil que questão de masculino, mas como uma mãe, e assim por diante. Então um cuidado que nós temos que ter é enorme, pessoal. E aí eu vou na prática, na Bíblia, porque é importante. Nós temos um discípulo que é conhecido como discípulo incrédulo. Quem lembra? Quem que é o discípulo incrédulo? Tomé, né? Por que ele ganhou esse título? Porque ele não creu? Essa é a teoria, né? Tem lógica se olhar pelo lado de fora. Mas se a gente entrar na história, você vai ver que não é porque ele não creu, porque ele acreditou. Senão ele não andaria 3 anos e meio do lado de Jesus. Não faz sentido você andar 3 anos e meio do lado de alguém que você não acredita. Mas o problema é que ele faltou um dia, no dia principal. Aí dá problema. Vamos entender isso aqui na Bíblia? João, capítulo 20. Volta um pouquinho. Eu gosto da mensagem porque ela desperta muita gente, povo de Deus, e faz cada um aqui viver da melhor forma possível e digna, que vocês merecem viver o melhor, ver sua casa salva, ver sua família restaurada, ver sua casa liberta e assim por diante, ver seu casamento restaurado, que te faz feliz. É tão gostoso, né? Você chegar, poxa, vou naquela igreja porque minha mãe vai e ela volta, toda vez que ela volta ela tá melhor. Aí o ruim é quando isso não acontece. Ah, pastor, mas não sou perfeito. Eu não estou falando sobre perfeição, estou falando sobre caráter. É muito mais diferente. De eu simplesmente aprender que aquilo que eu recebo é para me melhorar e que no mínimo eu preciso me esforçar. Começa a se policiar assim, vocês vão ver que os resultados vão ser cada vez maiores. E logo, logo, é o que eu sempre falo e vou reforçar e sempre vou falar. Não vai haver espaço aqui dentro dessa igreja porque a sua casa inteira vai estar aqui. E não só a sua casa. O seu testemunho vai se estender de tal forma que vai impactar vidas e eles vão querer buscar o seu Deus.
Porque você deixou de ser um bom ouvinte e está sendo um bom praticante. Tudo que a gente tem que fazer é o mínimo, que é viver a palavra. Agora, quando se trata de milagre, deixa que Jesus faz, viu, gente? Porque Ele faz. Olha só que bonita essa passagem. João capítulo 20, versículo 19. Jesus já tinha ressuscitado. Você crê que Ele está aqui? Ele está, assim como Ele estava lá. Não diminuindo nem um pouco a proporção. Porque se nós falamos dele, cremos no que Ele realmente faz e Ele é, Ele se faz real e presente, e a prova estão nos milagres que estão acontecendo, que não são poucos. Na verdade, já estou vivendo cada coisa grande pela vida de vocês que vocês nem imaginam. Muitas coisas boas chegando. E vivendo, não que estão só, já chegaram. E vão vir mais. Então é importante a gente se apegar nisso. E diz aqui o versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estamos falando do domingo. Então Jesus, Ele apareceu, Ele ressuscitou. De manhã as Marias foram no culto, um túmulo, que virou um culto ali, praticamente, que Cristo estava lá e ressurreto. Mas à tarde Ele apareceu no primeiro dia da semana. Essa foi a primeira aparição de Jesus, tá? Para os discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Recebe a benção aí que Ele já está te dando, gente. Jesus, Ele entrou então ali no meio daquele local. O interessante é que os discípulos estavam com medo, vocês perceberam de quem? Dos judeus. Eu fico meio abismado, porque assim, dos judeus, eles não deviam ter medo dos romanos. Porque os romanos que tinham espada, o romano que tinha autoridade, eles tinham medo dos judeus. Judeus, pessoal, quem sabe, sabe. São o povo que devia estar crendo em Jesus, que negou e que queria matar agora os discípulos. Então eles claramente, com medo, afinal o Senhor estava, ou esteve morto, que tinha morrido. Eles agora eram próximos, os próximos a serem perseguidos. Eles estavam com medo, mas eles estavam ali, que é totalmente humano, tá? Ninguém pode julgar, não tem como falar dos discípulos, porque isso é totalmente humano. Aí o versículo 20 diz: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos. Eu gosto dessa parte. Jesus então, Ele falou: a paz seja com todos. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Olha que interessante essa parte, pessoal. Isso aqui é um plus, tá? É uma partinha a mais. O nosso Jesus, quando Ele ressuscitou, e a primeira aparição dele para os discípulos foi: paz seja com todos. E na sequência Ele chegou mostrando as mãos, aonde foi furado, e o lado aonde foi traspassado uma lança por um soldado romano. Ele mostrou, com certeza Ele mostrou a cicatriz. 3 dias que Ele iria completar ali, estava completando, tinha sido crucificado, e agora Ele já estava ressuscitado e a ferida completamente fechada. Então Ele mostrou a cicatriz de onde estava a ferida. O que isso mostra para mim, pessoal? Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele venceu o inferno e ressuscitou, correto? Ele agora estava diante dos discípulos e as feridas estavam fechadas. O motivo que o matou foi o nosso pecado, a nossa enfermidade. Mas o motivo que o ressuscitou foi a nossa santificação. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Imagine Ele mostrando: olha, a ferida que eu sofri por vocês fechou. O motivo que eu chorei, que eu sofri e morri, acabou. A cicatriz é só a memória do que eu fiz, mas também é a motivação do que eu vou fazer. Eu apaguei, deu certo, o resultado foi completo. A ferida foi fechada porque o seu pecado foi perdoado. Acabou, pessoal. Jesus, a primeira coisa que Ele chega foi falar: paz seja com vocês. E depois Ele falou: olha, sou eu, está aqui do lado, tudo certinho. Os discípulos se alegraram. Para quem viu Ele sangrando, agora Ele viu com plena saúde. É isso que Ele veio trazer para a gente, povo de Deus. Nós o ferimos, mas Deus, ao curá-lo, nos salvou. Dá para entender que o nosso pecado foi tirado? Então dá para entender o porquê a gente não pode viver mais em pecado? Que não faz sentido.
você praticar ou eu praticar algo que Jesus morreu para tirar. Não é verdade? Então é tão bom ser de Jesus, aceitar Jesus, falar: Jesus, eu creio, Ele ressuscitou, Ele deu a vida por mim, por vocês, e depois Ele ressuscita e diz: não tem mais dor, não tem mais machucado, não tem mais buraco, aqui está tudo fechado. A cicatriz só é a lembrança que deu certo. É a lembrança do que Ele fez por nós. Fala a verdade, tem como não amar esse Deus maravilhoso? Fez isso por você, fez isso por mim. Acabou. Então, num dia que você entende, porque é o entendimento que te traz a liberdade, conhecereis a verdade, sua vida muda. Você se torna a pessoa que Deus quer que você seja nessa terra. E que Ele planejou, na verdade, que você fosse. Aí diz aqui o versículo seguinte, vamos lá. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aí começa a missão do Ide, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Que maravilhoso, profético para aquilo que aconteceria em Pentecostes, que eles receberiam literalmente o Espírito Santo. Aí continua: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Olha a autoridade que ele estava dando aos discípulos, não, a nós também. Olha o que é ser de Jesus. Versículo, aí onde que eu queria chegar, tá? Eu li tudo isso aí, mas versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Para quem não sabe, Tomé está na origem aramaica e Dídimo é da origem grega, que nada mais é do que o gêmeo. É o mesmo significado. Na verdade, é um apelido que ele ganhou. Não é o nome dele próprio, mas assim que ele foi conhecido. Os católicos o conhecem como São Tomás, mas não significa que seja Tomás. Mas é assim que a gente conhece. É só para questão de curiosidade e cultura, para dentro da Bíblia, da própria história. Mas o que importa aqui que é: Jesus apareceu ou não apareceu? Ressuscitado, com um corpo glorificado, mostrou as mãos ou não mostrou? Os discípulos viram e se alegraram? Só que o Tomé não estava o quê? Pois é, o Tomé não estava presente. Então eu consigo entender que a ausência é um problema. A falta é um problema. Muitas pessoas, elas não estão acreditando, não é porque elas são descrentes, é porque no dia que elas deviam estar presentes, elas não estavam. Aí o versículo continua, porque a passagem ela é um pouco extensa, mas a gente consegue ir bem dinâmico aqui, ó. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, assim que ele chegou: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aqui então ele ganha o título de incrédulo, porque ele duvidou do que os discípulos falaram. E olha que eram 9 contra 1. Na verdade, era 9 contra 1. Não, era 10 contra 1, na verdade, né? Tinha 12, Judas não estava morto, o Tomé estava ausente, 10 viram, Tomé não viu. Então 10 contra 1. Versículo 26. E 8 dias depois, passou depois disso que aconteceu, 8 dias. Estavam outra vez, os seus discípulos dentro. Só que a diferença agora é com eles quem estava junto? Tomé estava junto. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Aí vem, olha só que interessante, versículo 27. Depois disse a Tomé. Aí Jesus ele entra a segunda vez, então depois de 8 dias. Os discípulos estavam no mesmo lugar, só que agora Tomé estava dentro. Jesus ele chega e diz: paz seja convosco. Aí ele acabou de falar paz seja convosco pelo livro de João. Jesus olha para Tomé e fala da seguinte forma: depois disse a Tomé: põe aqui, olha só gente, o teu dedo. Você vê que ele não fala com ninguém, ele fala simplesmente, vira para Tomé: vai, põe aqui seus dedos e vê as minhas mãos. Não é isso que você perguntou? Não é isso que você falou lá atrás? Aí ele continua: passa aí para mim, por favor.
Chega a tua mão e ponha no meu lado, que é onde passou a lança. Vai, faça. Aí Jesus fala, não sejas incrédulo, mas crente. Vocês observaram duas coisas iguais que Jesus fez? Na primeira aparição ele fez o quê? Paz seja convosco. E na sequência, ele já chegou mostrando as mãos e o lado. Não era dúvida dos discípulos, era comprovação de quem era que estava ali. Se Tomé estivesse presente, vocês acreditam que ele acreditaria de primeiro ou não? É óbvio. Porque assim como ele viu agora na segunda parte, na segunda vez, ele viria na primeira. O problema é que ele não viu porque ele não estava lá. Olha o versículo como continua. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Ele tocou em Jesus? Não precisou, porque ele creu imediatamente no momento que viu. O problema é que ele não estava presente na hora certa. O que eu quero chegar e falar com tudo isso? Pessoal, a ausência, ela vai gerar incredulidade em qualquer pessoa. O marido muito ausente da vida da esposa vai trazer incredulidade do amor que ele possui por ela. Uma esposa muito ausente da vida do marido vai trazer incredulidade, uma descrença do amor se é real ou não. Afinal, uma pessoa que está ausente dá-se a entender que não se preocupa muito com aquele o qual diz que ama. E o problema pior é que o diabo ele vai ser mal porque ele é assim, a sua natureza. Tanto que a própria carta aos Coríntios capítulo 7, na primeira, diz que quando você até for fazer um tipo de consagração, seja em comum acordo e não fique por muito tempo, para que Satanás não vos tente. Não que justifique o erro de alguém, mas muitas vezes nós queremos ser crentes e ao mesmo tempo ausentes. Você não vai ganhar sua família ausente. Ausente de presença, ausente de exemplo. Não vai ganhar, não adianta, não é mágica. O evangelho não é mágica, pessoal. O evangelho é uma questão de acreditar. O que agrada a Deus, todo mundo sabe o que é, pessoal? É a fé. Se ele recua, o justo, ele não agrada a Deus. O justo viverá da fé. Porém, se ele recuar, ele não agradará. Só quem anda por fé agrada. Quantas vezes nós estamos com a fé, mas não damos o exemplo necessário? Não vivemos da forma correta? Há como sair água doce, água salgada de uma só fonte? Jesus disse que não. Alguém acha que dá? Se Jesus, que é o dono que criou todas as coisas, falou que não, não dá. Então o que adianta eu chegar e dizer, Santo é o Senhor, Jesus te ama, e na sequência falar algumas palavras que não deveria nem pensar? Vai dar um problemão, não vai, pessoal? Por isso que é importante. A ausência, ela gera incredulidade em quem não está presente, ou em quem se ausenta, ou em quem não está no momento certo, na hora certa. Por isso que eu comecei em Romanos dizendo, como crerão se não há quem pregue? E muitas vezes, ou como ouvirão se não há quem pregue? Porque muitas vezes quem deveria pregar não está lá, e se está, não está fazendo o que é certo. A palavra pregação, por exemplo, pessoal, ela vem do qual expressão? Qual é a sua natureza? Eu acho que alguns de vocês devem saber. Literal, a sua natureza é literal. Não tem nada tão espiritualizado aí não. Pregação, vem da onde? Pega o martelo, o que você faz com o martelo? Você bate aonde? No prego. Como que se chama isso? Pregar. Só que se nós colocarmos muita força ou não tivermos muita condição e não focarmos, o que a gente faz? Ou erra ou entorta. Muitas vezes o que a gente está tentando fazer? Pregar a Cristo entortando ou quebrando a madeira. A gente coloca força demais ou coloca força de menos, ou a gente não sabe como fazer. Quer ganhar o seu casamento, quer ser uma esposa amada? Reciprocidade é uma coisa bem básica, pessoal. Se eu amo Jesus hoje, é porque Ele me amou primeiro. E se a gente crê nele e está aqui falando dele, é porque a gente crê que Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus presente. Quem gosta de ganhar presente aqui? Aproveitando. Todo mundo gosta, né? Se alguém fala assim, pastor, eu detesto. Falei, então quando você ganhar, me dá. Porque eu amo. Né? Ué, tem gente que vai saber. Tem doido pra tudo, né, gente? É gostoso ou não é gostoso? Como que se chama o dia de hoje mesmo, numa teoria bem comum? Qual que é o sinônimo de hoje aí pra gente? O dia de hoje é o nosso presente. Eu sei que é bonito, meio filosófico falar isso.
Mas pessoal, o que a gente está fazendo hoje para falar, para viver um melhor de Deus amanhã? Amados irmãos e amada igreja, falou que ama sua esposa hoje? Irmãozinho casado? Não preciso falar, ela sabe. Que bom, tem gente que já falou que já está acostumado e deve virar um costume, porque o amor é uma coisa que devia ser do nosso cotidiano e não em épocas. É o famoso Dia das Mães que só se comemora no Dia das Mães, né? É o famoso Dia dos Pais que só comemora no Dia dos Pais. Se a gente não for presente nestas coisas, não reclama a incredulidade da sua família. E não é só a incredulidade da igreja, tá, pessoal? Porque tem gente que nunca vai, talvez, ver um bom exemplo, mas mesmo assim vai buscar em Jesus e vai encontrar em Jesus. Mas é a credulidade que existe, a condição de não sermos perfeitos, porque não dá, mas de nós podemos levar a perfeição de Jesus para a nossa casa. E a melhor forma de fazer isso é o quê? Praticando. A melhor pregação é a vivência. A melhor pregação é fazer. Como que eu vou falar para alguém que eu mudei se eu não mudar? Adianta eu chegar e falar assim? Olha, agora pode confiar em mim que eu mudei. A pessoa ela fala, posso tentar, mas ela vai ficar com o pé atrás até com o tempo ela ver se há mudança ou não. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas uma pessoa que ela promete mudar e não mudou, ela pode conseguir te enganar durante 2 anos inteiros. Mas ela não consegue passar de 2 anos. No terceiro ela pisa na bola de novo. Agora, se ela mudou, ela nunca mais pisa na bola. Só que é um risco bem grande ficar 2 anos tentando, né, gente? Eu gostaria de já ter certeza que já deu tudo certo, não é verdade? É importante saber sobre isso. Porque a gente está muitas vezes aqui e não deve deixar de estar. Porque a ausência na casa de Deus, com certeza será ausência de fé. Porque a pregação é para quem ouve e entende. Se eu não ouvir e muito menos entender, não tem fé, gente. Vai ter a fé mental, vai ter a fé psicológica, que é aquela certeza humana. Mas a fé de Deus, a fé genuína, é a certeza dele. Que todas as coisas que eu espero vai acontecer. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, porque ele falou que vai. Aí como eu vou saber se ele não falar? Ou se falar e eu não estiver presente? Ele vai mostrar que a mão está curada, que o lado está curado onde foi ferido, mas eu não vou estar para ver. Aí voltando para a palavra, só para a gente finalizar e meditar sobre isso. Vamos ganhar nossa casa toda ou não vamos? Vocês estão prontos para viver o melhor ou não? Porque é isso que ele quer que eu e você faça. Conta com ele, mas deixa ele contar contigo. Deixa ele mostrar para você o quão grande e bom ele é para a sua vida. Quão grandes coisas ele preparou para você. Entre as suas grandes ou pequenas dificuldades, nós temos um Deus maravilhoso, pessoal. Nós temos um Deus grandioso. Voltando para João 20, só para a gente finalizar. Versículo 29, Jesus então responde para Tomé e disse assim: disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu gosto de sempre enfatizar e dizer, sabe quem são esses? Esses que foram bem-aventurados, que não viram e creram? Vocês. Alguém estava naquele dia lá junto com os outros discípulos? Alguém viu a mão dele do jeito que estava curado e o lado e precisou ver para crer? Nós cremos nele só pelo fato de ele falar que existe. Então você pode se considerar bem-aventurado. Louvado seja Deus que nós temos essa dádiva de poder ser chamado de bem-aventurado. Vamos aproveitar isso, pessoal? Vamos fazer isso chegar até a nossa família? Mas quando a gente fazer isso chegar até a nossa família, ou todos que nós amamos, uma congregação grande que Deus está sempre nos dando, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar para eles a verdade, que o que a gente vive falando é real, porque a gente vive. Não é só uma forma de simplesmente falar, esse é o caminho. Ou a famosa frase bem popular no Brasil, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E eu vou para a galera. Não funciona não, né, gente? Nós vamos fazer e eu vou para Jesus, né? E não só vou não, eu vou levar vocês comigo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. E eu não só sei disso, eu vivo isso. É isso que a nossa casa precisa. Aí sim, eles vão crer, porque vai ter quem pregue. Eles vão ouvir, porque vai ter quem fale e viva isso. Não só uma questão de saber o certo ou errado, mas questão de que fazer isso é o correto. E assim vai fazer, com certeza, dar resultado. Imagina só, a promessa inteira se cumprindo logo, só pelo fato de que agora somos de forma
corriqueira, bons pregadores de Jesus por onde a gente passa? Então Jesus nos usa, como o Senhor bem entende. O Senhor tem liberdade. Vamos fazer a coisa andar, em nome de Jesus. Você crê nesse Deus maravilhoso? Então confia que Ele está no controle da sua vida, porque Ele está. E não só na sua, em toda a sua família. E em todos os seus amigos, em todos os seus colegas, de perto ou de longe, porque esse Deus é nosso Deus e Ele é um Deus presente. Vamos fazer oração, pessoal? Fiquem de pé.